vamos para mais um dia de desafio. E hoje eu quero falar com vocês sobre limite às suas decisões diárias. Por quê, gente? A gente tem que ter controle disso, porque às vezes você se depara com estresse, cansaço fora do comum, e é tudo porque você todos os dias tem que decidir milhões de coisas. E tem coisas que fogem do seu controle mesmo, você já tem que decidir mesmo. Mas tem coisas que você consegue organizar para que você não tenha que decidir tanta coisa no mesmo dia. Por exemplo, uma dica clássica: você separa aí as roupas que você vai utilizar na semana seguinte, ou até mesmo no dia seguinte. Às vezes é difícil, eu sei, separar todos os looks da semana seguinte. Mas então o mínimo que você possa fazer para que no outro dia você acorde em paz. Gente, isso faz tanta diferença, é muito diferente. Você acorda em paz, você já sabe o que você vai vestir, você não tem que ficar lá decidindo, eu vou com essa, eu vou com aquela, não. Já tá ali separadinho o seu look, você simplesmente vai agir, tomar seu banho, vestir a sua roupa que já tá pronta, calçar o seu sapato, fazer a sua maquiagem, tomar o seu café da manhã em paz. Eu falo isso por experiência própria, porque quando não dá pra eu separar o look, no outro dia eu acordo, abro o guarda-roupa assim, olha que meu guarda-roupa é organizado, já tem assim, tudo separadinho, né, tipo de roupa, bem organizado. Mas mesmo assim, você leva mais um tempinho para decidir que roupa que você vai vestir. Então, separar no dia anterior já é maravilhoso. E separar uma semana, então, ó, melhor ainda. Então, agrupar também as peças que combina também vai te ajudar a ter uma decisão mais rápida. Ou simplesmente nem ter que decidir, olhar e agir, sabe? Não tem que ficar ali pensando. Vamos economizar aí a nossa cabeça. Outra coisa, por exemplo, a gente precisa aproveitar o nosso tempo. Por exemplo, eu tô fazendo um café. Eu não tenho que ficar ali parada, olhando, esperando o tempo passar, o café coar. Não, gente. Enquanto o meu café tá passando, eu estendo uma roupa na máquina, ou eu dou uma checagem na geladeira, ver se tem alguma comida para eu descartar. Enquanto tá lavando uma roupa, você pode ler num livro para aproveitar o seu tempo. E aí você vai otimizando o tempo. E você vai fazendo umas coisas sem ter que pensar muito. Você já organiza a sua cabeça para fazer esses tipos de ações sem exigir muito de você. E aí no final você vai ver que tá tudo muito em ordem e que você vai ter aquela paz, aquela tranquilidade para descansar de fato, sem ficar preocupada. Ai, eu tô aqui deitada no sofá e minha pia tá derramando de luz. Eu costumo dizer isso. Ah, é muito ruim lavar a louça, eu tô cansada. É ruim. Mas deitar, dormir e acordar e depois ter que lavar aquele monte de louça, eu acho que causa um estresse, uma ansiedade muito maior. Então, às vezes é melhor você fazer um pouquinho mais de esforço e lá lavar essa louça e depois deitar para descansar e descansar de fato com a mente tranquila. É isso que eu quero falar com vocês. A gente precisa deitar para descansar e realmente descansar e não fingir que tá ali descansando e na verdade você não tá descansando. Você tá só ali no subconsciente com um monte de coisa que você tem para fazer. Outra coisa que eu gosto de fazer muito, por exemplo, uma vez na semana aqui eu gosto de assistir filme com as crianças. Não dá pra tentar esperar fazer as coisas pra depois assistir o filme, porque senão depois acaba, né, a rotina das crianças ficam tarde, tem que acontecer mais cedo. Então, por exemplo, vou deitar pra assistir o filme com as crianças, antes eu vou lá e vou colocar umas roupas pra lavar. Né? Que aí quando terminar, que eu colocar eles para dormir, eu já vou estendo a roupa. Mais um detalhe, por exemplo, eu tô ali colocando a comida, eu coloquei uma carne para assar, um feijão para cozinhar, peraí, vou ali separar as roupas que eu já vou colocar na máquina depois. Já deixo um montinho de branca, o de colorida, o de roupa escura. E aí, à medida que a máquina for terminando, eu só vou colocando. Então são tarefinhas básicas que vai limitar as suas decisões diárias. Uma outra coisa, quantas vezes você quer ler um livro e aí você simplesmente anotou em algum lugar que você não lembra mais, você deu um print na coisa e não lembra mais? Então o que eu vou te indicar? Você tem que ter uma lista dos livros que você deseja ler,
uma lista dos filmes que você deseja assistir, né? Uma lista dos livros que você deseja que seu filho leia. Então, você cria aí nos seus lembretes, nas suas anotações, uma lista digital. Eu amo lista, porque assim, fica tudo num lugar só. Organiza lá na sua área da vida. Por exemplo, as minhas estão lá na minha área da vida, Kalina, livros. Então, organiza e deixa lá, para sempre que você vê um livro que você queira ler, você deixa lá. E aí, quando você quiser lembrar, você simplesmente vai na sua lista. Você não tem que ficar aí que nem uma barata tonta, procurando e perdendo tempo. Não, gente. A mesma coisa acontece com fotografias. Quantas vezes você fica aí procurando uma foto que você queria e fica lá, ó, rolando horas procurando essa foto? A gente precisa organizar as nossas fotografias. Vai ter uma aula aqui que eu vou falar só sobre a organização de fotografias, que eu vou ensinar para vocês como organizar suas fotografias para vocês pegarem rapidamente, para vocês fazerem álbuns de fotografia, porque as pessoas não fazem, vai deixando só no digital, e isso é um erro grave nosso. Então eu vou ensinar aqui para vocês, vai ter uma aula só de fotografia. E eu falo sempre, a nossa vida é uma unidade. A gente precisa estar bem, em harmonia com todas as áreas da nossa vida, para que a gente consiga fluir bem, fluir em paz. Eu fiquei olhando hoje, me observando, né? Quando eu acordei, gente, acordo serena, faço meu café da manhã tranquila, sabe? Não tô dizendo que não tem dia de correria, tem, eu também tenho. Mas se você tá acordando todo dia no estresse, na loucura, estressada, brigando com todo mundo na sua casa, tem alguma coisa errada. Você precisa parar, se organizar, tirar o seu tempinho, fazer ali um controle das tarefas que você tem que fazer todos os dias, das decisões que você precisa tomar, o que você pode antecipar para você acordar em paz, gente. Você precisa acordar em paz. Amanhã é serena, é tranquila. Então você precisa curtir o seu momento, acordar em paz. Acordou, chama as crianças. A minha irmã veio passar um dia aqui em casa e ela ficou impressionada como os meninos acordam, tomam banho, vão para a escola e tá tudo em paz. Ela disse, meu Deus, lá em casa era uma loucura na hora de ir para a escola de manhã. E aqui a gente nem escuta barulho. Como que você faz, Kalina? E é assim, é um hábito que eu desenvolvi. E para você, às vezes, passar isso para os seus filhos, para o seu marido, você tem que estar bem com você. Se você, às vezes, o problema nem são eles, é você. É você que acorda estressada, porque você tem um monte de coisa para fazer, porque a gente é gestora do nosso lar. Então a gente precisa controlar o nosso emocional para a gente gerir bem. Se a gente não estiver bem emocionalmente, nada sai bem. Então vamos lá, o nosso desafio de hoje é você fazer listinhas. Eu quero que você faça uma lista dos livros que você deseja ler e uma lista dos filmes que você deseja assistir. E também que você organize o seu look, a sua roupa que você vai usar no dia seguinte, para você sentir essa sensação. E tente ver outras coisas aí que você vai conseguir antecipar para que você acorde em paz, tá? Por exemplo, lavar a louça, para você acordar em paz, né? Então tente ver, por exemplo, deixar os uniformes das crianças tudo organizadinho, para que pode colocar ali, ó, claro, da criança pequena você coloca em cima de um lugar que ela consiga ter acesso, sem ter que ficar naquela loucura, procurando. Porque, gente, se a pessoa tá demorando tempo demais procurando as coisas, aquela loucura, é porque tá faltando organização, tá? Então é isso, nosso desafio são essas 3 tarefinhas. Façam e sintam a paz de acordar numa manhã organizada e tranquila. Até amanhã com mais um dia de desafio.